tipo de cansaço que o corpo não explica. É o peso que vem antes do dia começar. Você acorda, mas a cabeça já está no futuro. A mente desperta antes da alma, e antes mesmo de levantar da cama, você já está cansado daquilo que ainda nem aconteceu. Esse é o retrato do homem moderno. Ele não vive, ele antecipa. Ele não sofre o que é, ele sofre o que pode ser. Vive como se o amanhã fosse um tribunal, e o hoje apenas uma cela de espera. A preocupação se tornou o novo modo de existir. Um medo elegante, disfarçado de responsabilidade. Uma febre que queima o espírito enquanto o corpo tenta parecer tranquilo. Vivemos uma geração que chama a ansiedade de produtividade e esgotamento de propósito. Mas por dentro, a alma está gritando por pausa. Dale Carnegie enxergou esse grito há quase um século. Percebeu que o homem comum estava sendo devorado não por monstros, mas por pensamentos. Não morria de problemas, morria de previsões. Não desabava de fatos, desabava de fantasmas. E então escreveu a primeira verdade: viva um dia de cada vez. Simples, mas o simples é o que mais exige coragem. Quem se acostumou a sofrer, teme o silêncio. Quem se acostumou ao controle, teme a fé. O homem preocupado quer resolver a semana num só pensamento. Quer planejar o futuro enquanto ainda sangra pelo ontem. Quer paz, mas exige que a vida obedeça. E quando o mundo não segue o seu roteiro, ele chama de caos o que é apenas Deus reorganizando o caminho. Mas a vida nunca foi feita para ser controlada. Foi feita para ser vivida. O segredo do primeiro ensinamento de Carnegie é espiritual. Limite o alcance da sua angústia e coloque a fé no tamanho do dia. O hoje já é uma guerra inteira. Você não precisa lutar também pelas batalhas de amanhã. Quem tenta carregar o futuro nas costas quebra antes do meio-dia. Mas quem aprende a caminhar com o agora descobre que a paz mora na respiração seguinte. Feche as portas do passado e do futuro. Viva dentro do compartimento do presente. Essa é a primeira lição. Viva um dia de cada vez. A arte de confiar no hoje. Um dia bem vivido é um tijolo na muralha da serenidade. Quem aprende a colocar tijolo sobre tijolo, descobre que a ansiedade é só o desespero de quem quer construir a eternidade num único amanhecer. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais presença. O amanhã não exige preocupação, exige preparo. E o preparo só acontece agora. A mente que tenta controlar o fluxo da vida é como quem tenta segurar o vento. Quanto mais força faz, mais ele escapa. O antídoto não é parar de pensar, é escolher onde pensar. É canalizar a energia para o que está nas tuas mãos neste instante. A preocupação é sempre uma fuga, uma forma sofisticada de não agir. Por isso Carnegie dizia: a preocupação nasce da inação. Quer parar de se preocupar? Então se mova. Faça algo mesmo que pequeno. A ação é o ritual da fé. Ela transforma medo em movimento. A preocupação precisa de paralisia para sobreviver. Mas o homem que age respira. O homem que pensa demais se afoga em si mesmo. Fé não é pensamento positivo. É movimento consciente. É andar mesmo sem mapa. É crer que o invisível tem direção. Aceite o pior, então melhore. Carnegie ensinou um truque espiritual poderoso. Aceite o pior, e então melhore. Aceitar o pior é quebrar a ilusão do controle. Quando você aceita, o medo perde a chantagem. A mente não tem mais como te ameaçar. Você descobre que pode perder tudo e ainda continuar inteiro. Aceitar o pior não é desistir. É declarar independência do medo. A aceitação é o guarda-chuva da alma. Não para a chuva, mas te permite continuar andando nela. O homem maduro entende que aceitar não é fraqueza, é sabedoria. Lutar contra o inevitável é a forma mais sutil de se autodestruir. A vida não quer a tua força, quer a tua fé. Ela não precisa de controle, precisa de confiança. Aceitar é abrir espaço para Deus se mover. Quando o medo perde o domínio, o milagre tem permissão para chegar. A resistência é o combustível da preocupação. A aceitação é o fogo que apaga esse combustível. Coopere com o inevitável e veja o inevitável se tornar teu aliado. Coopere com o inevitável. Carnegie dizia: coopere com o inevitável.
A natureza faz isso todos os dias. O rio não discute com a pedra. Ele contorna. A árvore não amaldiçoa o inverno. Ela repousa. A vida não pede licença para mudar. Ela simplesmente muda. E o homem que aprende a fluir com Deus descobre que a fé é o oposto do desespero. Há coisas que não precisam ser resolvidas. Precisam ser aceitas. Porque a dor que você resiste se multiplica, mas a dor que você aceita te educa. Você não está aqui para vencer tudo. Está aqui para entender o sentido de cada queda. Deus não te pede para controlar as marés. Te pede para aprender a remar com elas. Não tente serrar serragem. Outro princípio de Carnegie é poético e brutal. Não tente serrar serragem. Serrar serragem é reviver o que já morreu. É voltar ao passado para tentar mudar o que já foi ensinado. Mas o passado é mestre, não carcereiro. O homem que tenta refazer o ontem perde o hoje tentando vingar o que já acabou. O passado é serragem, e quem tenta reserrá-lo se sufoca na poeira que ele mesmo levanta. O presente é a única matéria-prima que Deus te dá, e cada minuto gasto lamentando o ontem é um tijolo arrancado da casa do agora. Perdoar é parar de serrar serragem. Perdoar é libertar o outro, e a si mesmo, da masmorra do tempo. O segredo das relações e da gratidão. Carnegie também escreveu sobre algo que quase ninguém pratica. Não espere gratidão. A maioria das dores humanas nasce da expectativa. Esperar que o mundo reconheça o teu esforço é uma forma elegante de se frustrar. Faça o bem e siga. A árvore não exige aplauso quando dá fruto. A água não cobra quando mata a sede. Fazer o certo já é a própria recompensa. A ingratidão é apenas o reflexo da inconsciência alheia. Mas a tua paz não pode depender do tamanho da consciência dos outros. A gratidão é o antídoto da preocupação. Ela não ignora a dor. Ela a ilumina. A mente grata vê milagre onde o homem comum vê rotina. Quer paz? Agradeça. Não porque tudo está bem, mas porque você ainda está aqui. A mente preocupada pergunta: e se acabar? A mente grata responde: e se durar? A respiração é a prece mais antiga da Terra. E o homem que volta a respirar, volta a viver. O corpo como templo da paz. Carnegie lembrava: o corpo também é fé em forma física. Durma mais, ria mais, caminhe. A serenidade não é apenas espiritual, é fisiológica. O corpo cansado pensa pior. O corpo em paz entende Deus mais rápido. Descanso também é oração. Sono também é entrega. Silêncio também é fé. Você não é máquina, é templo. E templo precisa de espaço para o espírito falar. A pressa fecha as janelas da alma. O descanso as reabre. A ciência de confiar no fim. Carnegie não escreveu sobre evitar preocupações. Escreveu sobre voltar a viver. Viver é aceitar o ritmo de Deus. É agir sem pressa e descansar sem culpa. É entender que o agora é o altar do milagre. Solte, respire, ore, agradeça. Volte para o presente, porque o presente é o único lugar onde Deus habita. E a preocupação é o único ladrão desse sagrado. Hoje é o amanhã pelo qual você se preocupou ontem. E veja, você sobreviveu. Transforme preocupação em propósito. A energia é a mesma. Só muda a direção. Use o fogo do medo para acender o foco. Use a ansiedade como lembrete de que a alma ainda pulsa. Use cada dor como academia espiritual. Pare de pedir caminhos fáceis. Peça mente forte. O homem tranquilo não é o que vive sem guerra. É o que aprendeu a guerrear em paz. A calmaria não vem da ausência de ondas, mas da habilidade de surfar nelas sem perder o centro. A serenidade é uma arte. E como toda arte, exige prática, paciência e presença. Um dia de cada vez. Um gesto de fé por manhã. Um pensamento grato por noite. E quando a preocupação vier bater à porta, agradeça e diga: hoje, eu escolho confiar. Viver sem se preocupar é o maior ato de coragem que existe. É viver como quem entendeu que a vida não foi feita para controlar, mas para sentir. Não espere a dor cessar para começar a viver. Viva mesmo doendo. A fé é isso. Caminhar, mesmo quando os pés tremem. No fim das contas, ninguém vence a vida. A gente aprende a caminhar com ela. A preocupação, a pressa, o medo, a necessidade de provar algo para alguém. Tudo isso se dissolve quando você percebe que o tempo não é inimigo.
é mestre. A cada amanhecer, Deus te entrega uma página em branco. E a pergunta é sempre a mesma: o que você vai escrever hoje? Não importa o que já passou. Importa o que você ainda é. E você ainda é sopro divino. Ainda é alma em construção. Ainda é o milagre respirando. Enquanto o mundo corre, você pode escolher caminhar. Enquanto o mundo grita, você pode escolher silenciar. Enquanto muitos se preocupam, você pode escolher crer. Crer que há propósito, mesmo no caos. Crer que a vida nunca errou o alvo quando colocou você aqui. Você é o projeto de um Deus que não falha na arquitetura da alma. Pare por um instante. Sinta o ar entrando. Esse é o milagre. A cada respiração, a vida te diz: você ainda tem chance. Chance de recomeçar, de se reconciliar com o agora, de olhar para dentro e dizer: eu estou aqui. Viver um dia de cada vez é resistência espiritual. É a decisão de ser inteiro num mundo fragmentado. Quando você entende isso, para de lutar contra o tempo e começa a dançar com ele. A vida não é guerra, é lapidação, é escola da alma. E todo homem que aprende a viver sem preocupação descobre o tesouro mais raro: o descanso da consciência. A paz que não depende de aplauso, nem de aprovação, nem de futuro certo. A paz de quem olha para o céu e entende que o sol nasceu, e isso já basta. Antes de dormir, agradeça. Antes de falar, respire. Antes de reclamar, lembre-se: você já venceu coisas que jurou que não suportaria. E se o amanhã chegar, viva-o. Mas se não chegar, tenha certeza de que viveu este como quem entendeu o segredo. A vida é curta demais para gastar com preocupação. Viva, ame, confie e entregue. Porque no fim a preocupação morre, e o homem que confia, renasce.